Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre uma das regras de derivação mais utilizadas, a regra do quociente. A regra do quociente, como o nome já diz, ela permite que a gente faça a derivação de divisão entre funções. Tá? Complementando com a regra do produto, fecha as quatro operações fundamentais para a derivada. A derivada da soma e derivada da subtração são imediatas. A derivada da multiplicação tem que fazer a regra do produto. E a derivada da divisão tem que fazer a regra do quociente, certo? Então, sempre que eu tiver a derivada de uma função f sobre uma função g, a definição diz que a derivada dessa divisão é dada pela g de x vezes a derivada da f menos a f vezes a derivada da g, dividida pela g ao quadrado. Vou colocar mais um parênteses aqui para ficar bem separado. Então, g vezes derivada da f menos f vezes derivada da g, dividida pela g ao quadrado. Eu costumo fazer assim para ficar mais imediato. A derivada de 1 dividido por 2 é igual a segunda vezes a derivada da primeira menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Aí a ideia vai de cada um de como escrever. Eu entendo que isso aqui facilita o processo. Tá? Segunda vezes derivada da primeira, menos a primeira vezes derivada da segunda pela segunda ao quadrado. Quando a gente começa a resolver mais exercícios e começa o processo a ficar mais dinâmico, a gente acaba utilizando uma regra que fique mais fácil de lembrar. Mas a definição formal é essa aqui. Então, o primeiro exemplo. Determine dy dx se y é igual a 3x² menos x mais 2 dividido por 4x² menos 5. Regra do quociente clássica aqui, né? Não tem nada para organizar, só utilizar a regra mesmo. O dy dx aqui é uma notação de diferencial que representa também a derivada, certo? Então, eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2, vou derivar e vou tentar organizar também. Então, dy dx é igual a segunda, ou seja, a do denominador, 4x² menos 5, vezes a derivada da primeira. A derivada aqui da primeira, a derivada do 3x², 6x. A derivada do menos x, menos 1. O primeiro termo está pronto. Menos, agora, a primeira, só repete, 3x² menos x mais 2 vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda aqui é 8x. O menos 5, a derivada é uma constante, dá zero. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, 4x² menos 5 ao quadrado. Se não precisar mexer nesse termo do denominador, a gente vai deixar ele exatamente dessa maneira. Tá? Não precisa ficar trabalhando com ele, se entender que não vai ter serventia para a gente simplificar. Vou fazer distributivo aqui, ó, 4x² vezes 6x. 4 vezes 6, 24, x ao cubo. 4x² vezes menos 1, menos 4x². Menos 5 vezes 6x, menos 30x. Menos 5 vezes menos 1, mais 5. Certo? No outro elemento, o que a gente vai fazer? Menos aqui. Se quiser deixar isso tudo com um parênteses, para depois só fazer o jogo de sinal, sem problema. Tá? Então vamos fazer. Aqui, menos 3x² vezes 8x, 24, x ao cubo. 3 vezes 8, 24, x² vezes x, x ao cubo. Menos x vezes 8x, menos 8x². 2 vezes 8x, 16x, certo? O denominador vai permanecer igual
a gente não vai mexer com ele nesse momento, tá? Então vamos deixar ele aqui do jeitinho que ele aparecia antes. 4x² menos 5 ao quadrado. O que a gente pode fazer neste passo? Bom, a gente pode tirar os parênteses e tentar simplificar alguma coisa. Ó, aqui é 24x ao cubo positivo, aqui é menos com mais, menos 24x ao cubo. Esses dois se anulam. O que a gente tem aqui? Eu tenho menos 4x ao cubo, e aqui eu tenho menos 4x², desculpe. E aqui eu tenho menos com mais. Desculpe, menos com menos, que dá mais. Menos 4x² mais 8x² vai sobrar aqui 4x ao quadrado. Já usei esse termo, já usei esse termo. Tenho menos 30x aqui, menos com mais, tenho menos 16x, então nós vamos ter menos 46x. O termo que sobrou é o 5. Tudo isso vai ser dividido por 4x ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado. Vou tentar abrir? Nem pensar. Vou deixá-la assim e vou finalizar o exercício. Beleza? Aqui está finalizado. Vamos para o próximo. Determine y' se y igual a raiz de x dividido por 2x² menos 4x mais 8. Vou reescrever ela colocando x elevado a meio, que é o raiz de x, dividido por 2x² menos 4x mais 8. Vou chamar esse de 1, vou chamar esse de 2, e vamos derivar, tentar organizar. Então, y' é igual a segunda, 2x² menos 4x mais 8, vezes a derivada da primeira, que é 1/2 de x, 1/2 perde 1 grau, fica menos meio. Então aqui o que eu tenho? A segunda vezes a derivada da primeira, menos a primeira, que é o x elevado a meio, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do 2x², 4x, e a derivada do menos 4x menos 4. Então, 4x menos 4. Fecha, fecha. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, vai ficar 2x² menos 4x mais 8 ao quadrado. A ideia, novamente, é nem tentar mexer no que não precisa, tá? Se a gente entender que tem alguma simplificação evidente, algo que seja tranquilo, a gente vai fazer. Caso contrário, não precisa. Tá? Aqui, esse x elevado a menos meio pode descer e ficar dentro de uma raiz, se a gente quiser. Então, pode ser escrito assim. Se eu quiser colocar um 2 em evidência aqui para cortar com esse 2, também dá. Então, ficaria assim, ó, 2. E aí, 2x² por 2 é x². Menos 4x por 2 é menos 2x, né? 2x², 2 vezes menos 2x menos 4x, 8 por 2, 4. Esse 1/2 fica aqui. E o 2, e o x que estava elevado a menos meio, passa a ficar a meio positiva. Vamos fazer em 2 passos isso aqui. Esse outro termo não vai ter o que fazer. Ó. X elevado a meio vai ficar raiz de x. E o 4x menos 4 multiplicando aqui, sem nada mais a fazer. Esse termo do denominador, também não vamos nem mexer nele para não atrapalhar. Menos 2x² menos 4x mais 8 ao quadrado. Aqui, simplificação, esse 2 com esse 2. E aqui embaixo a gente vai colocar uma raiz. Então vai ficar y' igual x² menos 2x mais 4. Esse x elevado a meio vai ficar raiz de x, menos, aqui não tem o que fazer, vai ficar raiz de x que multiplica 4x menos 4, fecha e fecha. Tudo isso dividido por 2x² menos 4x mais 8
ao quadrado. Resultado final aqui, tá? Aí o que daria para fazer a mais? Dá para tirar o mínimo aqui, cancelar um dos elementos, simplificar e aí passar multiplicando por esse de baixo invertido? Dá. Aí depende do que o professor de cada um vai exigir, até onde ele quer que chegue. Mas aqui ela já está derivada, aqui ela está um pouco simplificada, mas ainda não é a forma final, daria para avançar um pouco mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, valeu!